bom ter o Senhor, é tão bom ter a fé do Evangelho no coração, é tão bom ser dirigido pelo Espírito Santo, é tão bom ter a segurança da salvação. E eu gostaria que você fizesse essa ponderação e perguntasse a si mesmo: você tem andado com o Senhor? Você já tem essa segurança dentro de si? Essa âncora firme na sua alma acerca do seu destino eterno mesmo, saber se você é de Deus, se você anda com Deus, se você vive com Deus, se você está seguro na presença de Deus. Eu vou mostrar para você hoje, numa leitura do Salmo 16, abra sua Bíblia no Salmo 16, nós vamos ler do 1 ao 11, e Davi está expressando esta segurança. Salmos, capítulo 16, do verso 1 até o verso 11, nós temos essa confiança, nós temos essa felicidade, essa certeza da vida eterna, esse saber interior de que com Deus, tanto nesta quanto na outra vida, tudo ficará bem. E não há o que temer, nem a morte, nem o porvir, nem as incertezas do amanhã. Olha como ele começa dizendo: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Que oração simples, objetiva, sem eloquência, mas de alguém que está seguro e que pode chegar assim e falar: Senhor, me guarda, me protege, porque eu confio em ti. Eu sei que a minha fé está fincada na tua palavra, que a minha vida, que a minha casa está edificada sobre uma rocha eterna, que não pode ser abalada. E um homem que diz guarda-me, ele pode pedir salva-me, ele pode pedir prospera-me, ele pode dizer cura-me. Por quê? Porque ele confia em Deus. Não é brincadeira. A relação dele com Deus, com o Evangelho, com a graça, as idas dele à igreja, por isso que ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por isso que ele escreveu que ele seria satisfeito com a bondade do templo da casa do Senhor. Que não era brincadeira, não era uma coisa da boca para fora. A vida espiritual dele não era levada como quem leva a religião. Sabe aquela pessoa que vai no culto ou na missa no domingo e vai com má vontade, vai de qualquer maneira, aí no final assim, diz: eu cumpri meu compromisso. Já ouviu isso? Você possivelmente fala isso às vezes: cumpri meu compromisso com Deus. Foi lá, ficou uma hora, não orou, não prestou atenção no que o pregador disse, não entendeu absolutamente nada. Na hora da oferta pegou lá 3 moedinhas de 10 centavos e jogou dentro da sacolinha, ficou olhando para todo lado, e aí sai da igreja e diz: cumpri meu compromisso. Compromisso do quê? Que compromisso é esse? Compromisso com a burrice? Compromisso com a idiotice? Se foi o compromisso com a idiotice, com a burrice, com a vacuidade, aí tudo bem, você cumpriu um compromisso. Agora, com Deus, você só pode cumprir compromissos se você confiar nele de todo o teu coração. Aí você vai orar, você vai dizer guarda-me, como eu mencionei, você vai dizer salva-me, você vai dizer prospera-me, você vai dizer cura-me, você vai dizer abençoa-me, você vai dizer livra-me. E você vai dizer com tanta convicção de que vai acontecer, porque você confia. Guarda-me, ó Deus, porque eu confio em ti, não é brincadeira. A minha alma disse ao Senhor, veja que é das entranhas dele. Não uma coisa de um pensamento ou da boca para fora, não. A alma, é a visceralidade do ser dele. Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha que não era qualquer pessoa dizendo, era um homem muito rico. Davi era um rei de Israel, era um homem muito rico, economicamente falando, era um homem muito poderoso.
politicamente falando, mas ele colocava tudo na balança, os bens, o poder, a trajetória dele, porque não é para qualquer um a vida que Davi viveu, o nome dele. A Bíblia diz que o nome dele era temido em todas as nações ao redor de Israel. Ninguém se metia com Davi, porque ele era muito celebrado, seu nome era muito importante e temido. Mas ele punha tudo numa balança e dizia: o meu bem verdadeiro é o Senhor. E dizia: não tenho outro bem além de ti. Meu dinheiro não se compara, minha riqueza não se compara, o meu poder não se compara, a minha fama não se compara. Tudo, a exemplo de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, tudo é esterco, tudo é monturo comparado com o conhecimento de Deus. Não tem outro bem além de ti. E com autoridade, ele abria a boca e dizia aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. 2 pontos. O que ele dizia? As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. E eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. Ele até pregava, falava: olha, gente, eu sirvo o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus da antiga aliança, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés. E se vocês oferecerem sacrifícios a outros deuses, se vocês se devotarem a outros deuses, vocês farão mal. Sirvam o Deus verdadeiro. Não se deem a outras divindades, não se consagrem a outras divindades, a deuses que não são deuses, somente ao Criador. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Ele percebeu uma das grandes lições das Escrituras: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes aquilo que é aparentemente a nossa derrota é a nossa grande vitória. As lutas que nós enfrentamos são, na verdade, a preparação para coisas grandes que Deus quer fazer nas nossas vidas. O caso de Davi foi esse. Imagine a primeira vez que ele, tendo cuidado das ovelhas, apareceu o leão. Será que ele não questionou Deus? Oh, meu Deus, por que isso aconteceu? Ele foi, venceu o leão. Foi lá, tomou a ovelha da boca do leão. A Bíblia diz que ele rasgou a boca do leão. No outro dia foi um urso. Até que um dia ele chega no arraial de Israel e ele vê o rei Saul e os soldados acovardados diante do gigante Golias. Ele falou: opa, pera lá. Eu já venci o leão, mais forte do que eu. Já venci o urso, mais forte do que eu, porque um animal desses é muito mais forte, é 10, 20, 100 vezes mais forte que um ser humano. Então ele pensou: se Deus me fez vencer o leão e o urso, com a força dele, com o poder dele, vai me fazer vencer o Golias. E fez. Ele entendeu que as lutas, as adversidades eram, na verdade, preparação para ele chegar a ser a pessoa que ele foi. Escreve isso nas tábuas do teu coração. O meu caminho me prepara para o lugar onde Deus me levará. O teu caminho. O teu caminho é a tua preparação. Por isso que você não deve pular as etapas. Você não deve fugir do que Deus permite acontecer na sua vida. Porque toda vez que você foge, é como aquele aluno que não vai a semana inteira na aula.
Vamos dizer que vai ter uma prova no final do mês e a professora ou o professor vão aplicar um conteúdo. Ó, não falta, eles falam, não falta nessas 2 semanas, porque eu vou aplicar o conteúdo da prova. A prova vai ser no final do mês. Aí você falta. No dia que você chegar na prova, você vai ler lá uma questão, você fala, mas eu nunca vi esse conteúdo. Não viu, mas você não foi na aula. Você se privou da aula. É o que acontece quando você se priva de algumas coisas que Deus põe no teu caminho. Aí toda vez, pensa comigo, olha se não é o teu caso, toda vez que vem uma dificuldade, você se acovarda e recua. Você não enfrenta, você não encara, você não vai adiante. Na hora que você precisar mesmo da capacitação que viria se você tivesse enfrentado, aí você não conseguirá. Davi entendeu, as linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Então, se Deus está me mandando nessa direção, Ele sabe o que está fazendo. Os antigos diziam, o André ouvia isso da mãe dele, Deus não dá o frio mais do que o cobertor. Então, se Ele está permitindo um frio, é porque você tem cobertor para fazer frente àquele frio. É o dito dos antigos aí para dizer que Deus vai nos dando conforme a nossa condição. E à medida que o soldado vai ficando mais preparado, as guerras também vão ficando maiores. A não ser que você quer ficar assim na vida, sem muitas vitórias, quer ficar pela vida aí de qualquer maneira, aí paciência. Mas você não vai poder louvar como Davi louvava. E ele continua no 7, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. O tempo todo, Deus instruindo, falando, mostrando. Eu falei mais cedo, é uma vida de vitórias com Jesus. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Quem de nós pode dizer isso? Nunca vou vacilar. Nunca vou sair do caminho de Deus, nunca vou deixar de crer, nunca vou deixar de ter fé. Ele podia dizer isso. Tem gente que já disse e desdisse pelas atitudes. Você conhece uma pessoa desviada? Quem sabe é você. Vacilou, saiu da casa de Deus, abandonou os caminhos do Senhor, fraquejou diante de uma situação difícil. Você não estava preparado, por isso que você vacilou. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Vamos passar pela vida com as lutas, com as adversidades, com os momentos difíceis, mas com Deus vencendo, vencendo e vencendo. Aí quando terminar aqui, é a parte mais bonita do Salmo 16 para mim. Pois não deixarás a minha alma no inferno. Ele sabia, ele tinha certeza da salvação dele. Nós temos que tê-la em Cristo Jesus. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele sabia que viveria, e ele viveu 70 anos, e quando ele morresse, Deus não deixaria a alma dele ir ao inferno. Porque ele estava apegado com Deus, uma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não desceu as águas do batismo, e não vale o batismo de criança, viu? Não vale, não vale. O batismo que vale, o batismo de Jesus, é o batismo quando já a pessoa é consciente. Pastor, por que não vale o batismo de criança? Porque a criança não sabe nem o bem nem o mal. O batismo é quando a pessoa aceitou Jesus e se arrependeu dos pecados dela. Uma criança não cometeu pecados ainda. Então, só deve ser batizada a pessoa depois que ela tem consciência do pecado e ela se arrepende do pecado. Ela é batizada por imersão, não vale canequinha na cabeça, não vale. É por imersão, eu estou falando isso à luz do que Jesus ensinou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí essa pessoa que aceitou Jesus, que foi regenerada, que nasceu de novo, que desceu as águas do batismo, aí ela está preparada. Far-me-ás ver a vereda da vida, o céu, caminho do céu, da eternidade, na tua presença, onde nós estaremos para sempre, a abundância de alegrias,
a tua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente. Lá sim, a nossa jornada terá valido a pena. Você viverá aqui, vai para o céu, e quando chegar para o céu, lá no céu, que você tiver uma eternidade para viver as alegrias e as delícias indizíveis do paraíso, você olhará para trás e dirá: obrigado, Jesus, valeu a pena ter seguido o Evangelho da minha salvação. Amém?